Olá, eu sou a Bia Abreu, eu sou arquiteta e paisagista e a convite da Esfera eu tô gravando alguns conteúdos pra gente tentar deixar essa quarentena um pouco mais tranquila. Tá todo mundo em casa, procurando espaços que sejam mais gostosos, mais aconchegantes, que tenham uma energia boa, e pra isso as plantas podem ajudar e muito. Todo mundo me pergunta, nossa Bia, mas a gente precisa de muito espaço pra ter jardim? E a resposta é não. Qualquer cantinho que tenha uma boa insolação, que seja ventilado, a gente já consegue ter um jardim. Eu, por exemplo, tô aqui na minha casa, que é um espaço pequeno e é um dos cantinhos que eu mais gosto. Então, qual que é a nossa dica? A gente precisa trabalhar com diversos tipos de espécie. Então a gente usa espécies mais altas, espécies mais baixas, espécies com texturas diferentes, diversos tons de verde, algumas com flores, outras sem flores. E aí a gente vai criando uma composição de vasos que misturam vários tipos de altura. Então a gente usa as plantas de destaque, que são os ficus, as estrelízias, as palmeiras em geral, também as frutíferas, e a gente cria esse destaque normalmente nas partes mais escondidas. E depois a gente vem com espécies menores. Para fazer esse meio termo, a gente usa alguns arbustos, que podem ser guaimbês, pacovás, essas folhagens mais largas, umas folhagens mais finas, para a gente criar essa meia altura. E depois a gente trabalha com umas espécies mais baixas. Então, por exemplo, a gente tem as marantas, que são mais baixas, mas ela tem uma textura super bacana e elas têm esse desenho. Então, ela misturada com as folhas mais lisas, ela cria um efeito muito bacana na composição. E aí, a gente misturando essas espécies, misturando essas texturas, a gente cria um efeito visual muito mais interessante. E aí, a gente tem mais gosto ainda de cuidar das nossas espécies. Outra coisa que eu acho muito legal é a gente criar memórias afetivas. Então, de repente, ter espécies que nos remetam a alguma coisa. Então, de repente, uma samambaia que a gente tinha na casa das nossas avós, de repente, alguma espécie com perfume, então uma lavanda, um alecrim, que também cria essa sensação boa. E trabalhar com diversos tipos de planta que criem essas composições bacanas, que façam esse movimento para a gente parecer que tem um jardim maior. E agora, nessa época, a gente consegue ter mais tempo. Então a gente pode cuidar melhor das nossas plantas, a gente pode regar, a gente pode ver as plantas crescendo, a gente pode ver essas plantas florescerem, mas eu acho que o ponto de partida para a gente começar a ter um jardim gostoso dentro de casa é a gente se preocupar com as texturas, com as alturas e com as diferentes tonalidades de verdes que a gente acha na nossa Mata Atlântica. Os guaimbês, os ficus, as estrelízias, as medinilas são opções ótimas para a gente conseguir ter dentro de casa e trazer essa conexão com o externo. Eu acho que as plantas têm esse poder e pode ajudar muito a gente nesse momento de quarentena.